A quinta temporada de Stranger Things tá quase chegando, tá batendo na porta e a gente precisa relembrar tudo o que aconteceu nas outras temporadas. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo o que acontece na segunda temporada. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Zega, tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que tenho assistido e vou fazer uma cobertura completa de Stranger Things, tanto das temporadas que já passaram, quanto dessa próxima e última temporada que vem aí. Então não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeo toda semana. Bom, vamos lá. A segunda temporada começa um ano depois de tudo que aconteceu lá na primeira temporada, do desaparecimento do Will. Pra quem não viu, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado pra vocês, caso vocês queiram relembrar tudo que acontece na primeira temporada. E a gente vê que o Will tá fazendo um acompanhamento ali no laboratório de Hawkins com o Dr. Owens, né? Eles querem ver o que o Will teve, se ele teve alguma sequela depois de tudo que aconteceu com ele. E eles começam a investigar porque o Will tá falando que tá tendo algumas visões e eles acham, né, que é estresse pós-traumático. E ficam ali tentando enrolar a Joyce falando que é só isso e que vai passar, mas a gente sabe que não passou. E é também nessa segunda temporada que a gente tem uma das personagens mais queridas pelo público e particularmente por mim também, que chega nessa temporada, que é a Max. Ela chega junto com o irmão dela, com o Billy. Eles são os novos personagens dessa temporada, junto com o Bob, que também é um novo personagem dessa temporada, que é o namorado da Joyce. No momento em que o Will tá tendo essas visões, outra coisa também tá acontecendo na cidade. Eles estão bem perto do Halloween, estão na semana do Halloween. E aí tem umas fazendas de abóboras e os donos dessas fazendas começam a ligar lá pro Hopper na polícia, falando que alguém envenenou as abóboras deles e que tava tudo estragado, que tava tudo destruído. O Hopper vai até lá e vê que as abóboras estão totalmente destruídas. E até então eles acham que é algum envenenamento, alguma coisa desse tipo, mas a gente sabe que não, que aquilo ali era um resquício do mundo invertido chegando no mundo real. Uma outra coisa que a gente descobre logo no início da temporada também é que a Eleven tá viva e com o Hopper. A gente não sabia onde a Eleven tinha ido parar, né? No final da primeira temporada, termina com a gente sem saber pra onde ela foi. E a gente descobre que a mandar o Demogorgon ali, né? Acabar com ele, mandar ele, sumir com ele ali pra algum lugar. Ela foi parar também no mundo invertido e ela consegue voltar. Fica andando ali pela floresta por um tempo sozinha, até o Hopper encontrar ela e ele meio que adota ela e fica ali com ela dentro de uma cabana, e eles ficam ali vivendo essa relação de pai e filha, mas ele não deixa ela sair. Como eu falei pra vocês, essa temporada começa bem pertinho do Halloween e a gente tem a noite de Halloween, que é uma noite extremamente importante, em que tudo muda na temporada. Porque o que acontece nessa noite de Halloween? Algumas coisas importantes. A primeira delas é que a Max começa a andar com os meninos, né? Tá ali o Dustin e o Lucas tentando conquistar a Max, mas eles conseguem convencer ela a passar ali o Halloween com eles e ir passando de casa em casa pedindo os doces. E nesse momento, a gente tem uma outra coisa muito importante que tá acontecendo. O Will já tava tendo algumas visões e o Mike tava sofrendo muito por não ter contato com a Eleven. Ele tá meio chateado, ele tá meio pra baixo. Então, isso é uma coisa importante da gente falar também nessa temporada, que o Mike tá muito triste. Ele começa muito triste, ele fica tentando contatar a Eleven ali no rádio e ele acha que ela nunca responde. Ele tá contando os dias, mas a gente sabe que ela tava escutando sim. Como eu tava falando, a Max se junta com os meninos, eles vão lá pedir doce e aí é nesse momento em que o grupo dá uma leve separada. Passam algumas pessoas zoando o Will, porque o Will ganhou o apelido de Zumbi Boy, né? O garoto zumbi, por ele ter meio que morrido e voltado, né? A galera da cidade tá fazendo essa piadinha com ele, ali as crianças. E é nesse momento que ele meio que se assusta e ele cai dentro do mundo invertido. Ele tem mais uma visão e cai ali com o devorador de mentes na cara dele. E aí a gente tem um ponto muito importante. O Will estava gravando tudo que estava acontecendo, porque o Bob, namorado da Joyce, tinha deixado ele com uma câmera pra ele filmar ali tudo do Halloween. E ele tava com essa câmera, e essa câmera vai ter extrema importância pra todo mundo entender o que estava acontecendo ali com o Will, principalmente a Joyce. Quando o Will tá tendo essa visão, ele fica ali meio perdido, o Mike acha ele. Lembra que eu falei pra vocês que o Mike tava muito chateado? Ele tava meio de saco cheio, não queria participar ali do Halloween, já queria ir embora. Ele pega o Will e vão embora. Então meio que a noite de Halloween dos meninos tava acabada por aí. Até o Dustin chegar em casa e ver que no lixo dele tem uma criatura desconhecida, que mais pra frente a gente vai descobrir que era um bebê Demogorgon. A gente sabe como o Dustin é muito curioso, ele guardou esse bicho no quarto dele, ficou ali protegendo aquele bicho e virou meio que o pet do Dustin.
E aí, por conta disso, gente, muita coisa começou a acontecer. Lembra que eu falei pra vocês que a câmera que tava com o Will era muito importante? Sim, porque depois desse Halloween, a Joyce começa a perceber que o Will tá com um comportamento meio estranho e ela fica meio encucada que aconteceu alguma coisa ali no Halloween porque ele voltou muito estranho pra casa. Então ela pega a filmagem e coloca na TV e ela consegue ver que em um momento a câmera cai, que foi o momento em que o Will foi ali, né, transportado ali pro mundo invertido. Ela vê que dá pra ver a imagem do Devorador de Mentes aparecendo na tela. E quando ela vê aquele desenho ali que ela coloca na tela e ela vai desenhando assim, ela fica muito assustada porque é exatamente como um desenho que o Will tinha feito dias atrás e mostrava que sim, ele tava tendo uma visão que alguma coisa muito errada tava acontecendo com o Will, que tinha alguma coisa atrás dele. Vale ressaltar que um pouquinho depois disso, o Bob tem uma conversa com o Will, né? Ele tá levando o Will ali pra escola e ele fala que aconteceram coisas quando ele era mais novo, que ele tinha muito medo de um palhaço e tudo mais, e um dia ele decidiu enfrentar e falar pra ir embora, pra ir embora, pra ir embora. E aí o Will meio que capta essa mensagem e vai tentar fazer isso. E isso vai dar muito errado. Bom, lembra do Dustin com aquela mini criatura? Pois é, ele leva isso pra escola, começa a mostrar pros meninos e na hora que o Will bate o olho naquilo, ele lembra do mundo invertido, ele tem aquela sensação de que ele conhece aquilo e ele lembra daquela cena final lá da primeira temporada que o Will cospe alguma coisa, né, que sai ali da boca dele no final da temporada, que dá a entender que era do mundo invertido, que ficou ali dentro dele depois que ele foi resgatado e aquilo ficou vivo, então ele acha que aquilo ali é uma criatura do mundo invertido e ele fala só pro Mike e a partir dali, gente, começa um caos, porque esse negócio começa a crescer muito rápido, começa a sair correndo e o Dustin, como eu falei pra vocês, adotou aquilo como um pet, fica querendo cuidar e fazendo de tudo pra que aquele negócio não seja atingido de jeito nenhum. Logo depois disso, a gente tem o Will sendo possuído pelo Devorador de Mentes ali, nessa procura que eles estão pelo Demogorgon. A Joyce vê o desenho, ela sai correndo e aí eles veem que o Will tá parado ali no campo da escola. E o Will tenta fazer o que o Bob aconselhou ele, né, de mandar aquele monstro embora, mas acaba que ele entra dentro do Will e o Will meio que apaga ali, não sabe o que tá acontecendo, e a Joyce fica perguntando pra ele depois o que aconteceu, e aí ela dá a dica pra ele, né, de tentar explicar pra ela pelos desenhos, e ele começa a desenhar loucamente, que a gente descobre que são os túneis que estão por baixo de Hawkins, inclusive debaixo daquelas fazendas de abóbora. Com esses desenhos, né, a Joyce e o Hopper descobrem que aquilo ali são túneis, e o Hopper vai atrás daquilo, porque ele tem uma sensação de que é isso que tá ali debaixo daquelas abóboras. Ele vai lá, descobre que realmente são túneis gigantes que estão ali por debaixo da terra, e ele vai andando pra ver até onde aquilo vai dar, porque tanto ele quanto a Joyce imaginam que aquilo tem relação com o laboratório de Hawkins. E o Hopper vai lá investigar como um bom policial e acaba preso, porque aquilo tem vida, então ele fica preso lá dentro desses túneis. Então, nesse ponto, a gente tem a Eleven fugindo de casa, porque o Hopper tinha prometido que ia levar ela pra pegar doces, ou que ia levar doce pra ela, e ele não voltou, porque tudo isso estava acontecendo, o Will foi possuído, ele descobriu esses túneis, ele ficou perdido ali, e a Eleven tá muito brava, ela tá muito irritada, e ela simplesmente foge quando ela descobre que tem papéis ali naquela cabana que ela mora com o Hopper, falando que a mãe dela, na verdade, estava viva. Então ela vai atrás da mãe dela, ela consegue encontrar ali aonde a mãe dela estaria, pelo poder da mente, e ela simplesmente vaza de casa e vai atrás da mãe dela até achar a mãe dela. Quando a Eleven chega na casa da mãe dela, ela pede ajuda ali para um caminhoneiro, chega lá na casa da mãe dela e tem a tia dela, né, que mora ali. Ela conta tudo o que aconteceu, a tia dela conta porque que a mãe dela tá naquele transe, porque a gente já tinha descoberto lá na primeira temporada que a mãe da Eleven tava viva, só que ela ficou nesse transe por conta de tudo que ela foi torturada ali, né, na época que ela foi ter a Eleven, o Brenner fritou o cérebro dela, literalmente, e ela ficou nesse transe ali pra sempre. Mas quando a Eleven chega lá, a Eleven consegue se conectar com ela e consegue entender tudo o que aconteceu. Que o que aconteceu é basicamente que a Eleven foi realmente roubada pelo Dr. Brenner, né? A mãe dela tava grávida, o Brenner pegou a criança pra ele, ela tentou ir lá pegar a Eleven de volta, chegou a ver a Eleven com uma outra menininha no quarto lá do arco-íris, que a gente descobre que é a 8, né? Que é a Callie. A gente já vai chegar na Callie. Mas a Eleven consegue ver tudo isso que aconteceu com a mãe dela até a mãe dela chegar nesse transe que ela tá hoje, que foi realmente torturada pelo Brenner.
E no meio de tudo isso que tá acontecendo, né, da Eleven encontrando a mãe, do Will sendo possuído lá e todo mundo tentando entender o que tá acontecendo, a gente tem a Nancy e o Jonathan que estão querendo de todo jeito expor o laboratório de Hawkins. A Nancy tem a ideia de chamar a mãe da Bárbara pra contar toda a verdade de tudo que tinha acontecido, né, por que a Bárbara sumiu e enfim. Só que o laboratório intercepta a ligação, escuta o que eles estão falando e fazem uma armadilha pra Nancy e pro Jonathan. Levam eles pro laboratório, o Dr. Owens mostra pra eles que o portal tá aberto e que eles estão tentando fazer de tudo pra fechar o portal, pra queimar e acabar com o portal de qualquer maneira e que eles tinham que ficar quietos porque senão o problema ia ser muito maior. Porém, eles não contavam que a Nancy tinha sido extremamente inteligente e tava com um aparelho pra gravar dentro da bolsa dela e conseguiu gravar tudo que eles falaram com eles ali naquela salinha daquele interrogatório. E dali eles partem pra casa do Murray, né, que eles tinham descoberto que os pais da Bárbara tinham contratado ele como investigador particular ali pra achar a Bárbara. Então eles pegam o endereço dele e vão até a casa do Murray e contam tudo o que aconteceu, e a partir dali eles têm a ideia de falar a verdade, mas de uma maneira um pouquinho mais fácil de ser entendida, a história um pouquinho mudada para que seja mais fácil de todo mundo acreditar e não falar que ela foi para em outro mundo e enfim. Então eles têm uma ideia de fazer uma fita e mandar para os jornais fazendo todo esse exposed do laboratório de Hawkins. Eu acho que todo mundo sabe que essa temporada é uma temporada que eles resolvem as coisas muito separados até se juntarem depois pra resolver alguma coisa ali em algum momento. Mas nesse momento tá todo mundo separado. Inclusive o Dustin está sozinho tentando conter o Demogorgon que estava na casa dele, porque ele tava protegendo esse Demogorgon, o Demogorgon comeu a gata dele, ele prendeu o Demogorgon lá, tipo, num porão da casa dele, tenta contatar todos os amigos do Hopper, qualquer pessoa pra ajudar ele, ninguém responde porque tá todo mundo preocupado com o que aconteceu com o Will, e esse ponto também, o Hopper ainda tá desaparecido, então o Dustin recorre à última pessoa que a gente imaginaria que ele poderia recorrer, que é o Steve, porque o Steve tava indo pedir desculpa pra Nancy, o Dustin tava na casa da Nancy procurando os meninos, e acaba que eles se encontram, então o Dustin pede a ajuda do Steve ali. E junto disso também, o Lucas está contando tudo pra Max, porque eles estão tentando não falar pra ela a verdade, porque eles não podem, né, contar tudo que aconteceu com o Will antes. A Max fica curiosa pra saber o que tá acontecendo com o Will, por que ele ficou daquele jeito, por que é assim, por que é daquele jeito. Então o Lucas faz ali um planinho ali naquele negócio que eles vão jogar. E aí ele conta toda a verdade pra ela não acredita, pede pra ele provar e ele leva ela pra provar sim um pouquinho mais pra frente. Uma coisa que é importante de falar, nesse momento, o laboratório de Hawkins tem uma descoberta extremamente importante sobre o mundo invertido que reflete literalmente até o final ali da 4ª temporada, onde a gente sabe, e provavelmente vai interferir também na 5ª temporada, que é o seguinte: tudo do mundo invertido é uma mente coletiva, então você afeta uma coisa, você afeta a outra. E eles descobrem isso porque o Hopper pede pra eles irem fazer uma investigação ali naquelas abóboras, porque ele sabe que tinha alguma coisa de errado antes dele desaparecer, tá, gente? E eles pegam ali algumas amostras e aí os pesquisadores, os cientistas mostram pro Dr. Owens que quando eles aquecem ali, né, aquela poeira, aquela coisa que eles coletaram, aquela terra, ativam as outras coisas. E a partir disso, eles têm a ideia, então, de queimar tudo, de acabar com aquele portal, começar a fazer alguma coisa ali, porque tem alguma coisa bizarra que tá muito conectada e eles precisam conter aquilo. Mas eles não contavam que isso iria afetar o Will, porque o Will está com o Devorador de Mentes, uma parte do Devorador de Mentes dentro dele. Eles descobrem isso quando eles vão salvar o Hopper, né? Porque a Joyce percebe que o Hopper não voltou, ela não tá conseguindo falar com ele. O Will consegue ver ali, porque ele tem algumas memórias do que o Devorador de Mentes vê. Então ele fala pra mãe dele que ele viu o Hopper em algum lugar. O Bob aparece na casa deles, o Bob é extremamente inteligente e ajudam eles a achar exatamente onde o Hopper tá. Eles vão lá atrás, a Joyce e o Bob conseguem salvar o Hopper, e nesse meio tempo, a galera do laboratório de Hawkins chega lá naqueles túneis pra queimar tudo aquilo ali, só que isso afeta diretamente o Will, como eu falei pra vocês, porque mexe numa coisa no mundo invertido, literalmente afeta a outra.
Então, depois disso, o Will é levado ali pro laboratório, eles começam a fazer um tanto de exame no Will pra ver o que tá acontecendo com ele, até descobrirem que ele realmente tá ligado com tudo aquilo ali, que tem alguma coisa daquele universo que tá dentro do Will, que tá afetando ele. E eles começam a reparar que o portal está gigante. Eles falam em algum momento nessa temporada, né, que aquela coisa do parasita, daquela bactéria que existe ali, e que quando você irrita aquilo dá um jeito de se adaptar de outra maneira pra conseguir sobreviver. E é exatamente o que acontece com o Mundo Invertido. Eles começaram a atacar o portal, começaram a se abrir os túneis, os Demogorgons começaram a sair por ali e tudo começou a virar um caos gigantesco. O Will, nesse momento, começa a perder a memória dele, porque o Devorador de Mentes está literalmente devorando a mente do Will, tá começando a tomar conta de todo o cérebro dele, ele passa a não reconhecer várias pessoas e o Devorador de Mentes começa a usar a cabeça dele contra as pessoas que estão ali. Então ele meio que faz uma armadilha, fala que sabe o que ele quer, que tem que mandar os militares para um lugar específico para conseguir matar tudo ali, e na verdade era uma armadilha para matar os militares, porque o Devorador de Mente viu um dos militares ali perto do quarto do Will, então ficou aquele sinal de alerta. O Will virou literalmente um espião do Devorador de Mentes. Enquanto o Will faz essa armadilha, o Dustin e o Steve estão ali no caminho para tentar pegar o Demogorgon que estava na casa do Dustin, porque ele simplesmente conseguiu sair, cavou um buraco ali na terra e conseguiu sair. Então eles ficam ali, estão os dias inteiros atrás desse Demogorgon. O Dustin consegue contato ali com o Lucas vai até o Ferro Velho com a Max pra provar pra ela que aquilo que ele tava falando era tudo verdade, e rola ali aquele ataque dos Demogorgons no Ferro Velho, um ataque que assim, por muito pouco, quase que todos eles não vão de arrasta, eles só não foram porque a armadilha que o Will plantou para os militares lá no laboratório chama a atenção dos Demogorgons e eles todos vão pra lá para o laboratório. E é então que a gente tem uma quebra na temporada, que a gente tem o episódio da Callie, que é a irmã da Eleven, né? Irmã da Eleven, que é a número 8. A Eleven tá ali na casa da mãe dela, e aí ela fala que tinha visto, né, a menina ali naquelas memórias da mãe, fica tentando procurar a menina, descobre onde ela tá e também descobre que a tia dela tava tentando ligar ali pro Hopper pra ele ir buscar a Eleven, porque o Hopper tinha ido lá no ano anterior. Então a Eleven foge de novo atrás da Callie, acha a Callie lá em Illinois, se eu não me engano, é onde ela acha a Callie. E o grupo da Callie, né, os amigos dela ali, que fazem todas aquelas coisas erradas, que roubam. Vou ser muito breve pra falar sobre a Callie e os amigos dela ali, porque é uma parte da temporada que eu particularmente eu não gosto muito, eu acho meio dispensável. Só é útil pra gente saber que tem outras pessoas como Eleven, pessoas que conseguiram fugir, que têm poderes, mas eu acho que o ponto principal aqui é a gente entender que existem outros poderes diferentes dos poderes da Eleven e que a Eleven pode aprimorar e, tipo, aumentar os poderes dela de acordo com as emoções dela, porque a Callie ensina isso pra ela. Então, pra mim, de tudo que acontece, esse é o mais importante também da Eleven perceber que ela precisa estar com os amigos dela. Bom, e até a Eleven voltar pra Hawks, chegar lá, acontece muita coisa. E uma delas é o ataque dos Demogorgons dentro do laboratório de Hawkins. Depois deles atacarem ali os militares, eles invadem o laboratório e vira tudo um caos. Eles tentam fugir com o Will. A Joyce apaga o Will porque percebe que ele tá sendo um espião ali, né? Ela e o Mike, eles tentam sair ali do laboratório, mas o laboratório tá infestado por Demogorgons. A luz do laboratório também acaba, vai com Deus, todos os sistemas ficam desligados, eles ficam presos dentro do laboratório. E aí acaba que o Bob é a única pessoa que saberia reiniciar aquilo, porque era a pessoa que tinha conhecimento sobre programação e essas coisas. Então ele vai até o lugar que precisa lá religar a energia e religar todos os sistemas para eles conseguirem sair dali de dentro do laboratório. E é então que a gente tem uma das partes mais tristes, no meu ponto de vista, dessa temporada, que é a morte do Bob, né? O Hopper, a Joyce, o Mike e o Will conseguem sair do laboratório. Obviamente o Will tá apagado, mas eles levam o Will pra fora do laboratório. E o Bob fica um pouco pra trás porque ele tinha feito todo esse trabalho de reiniciar ali tudo. E aí vai os Demogorgons atrás dele, ele tá quase conseguindo sair, e aí o Demogorgon ataca ele, vem mais outros vários, e tem aquela cena absolutamente traumática.
A galera começa a se juntar de novo, o grupo. Por quê? A gente tem a Nancy e o Jonathan que estão voltando lá da casa do Murray. Chegam na casa ali do Jonathan e vê que não tem ninguém. E vão ali procurando até pensarem em ir pro laboratório. Eles sabem que alguma coisa aconteceu, que alguém teve lá na casa. O Jonathan percebe isso. E também a gente tem ali o Steve, o Dustin, o Lucas e a Max que estão fugindo ali do ferro velho. Também porque eles perceberam alguma coisa estranha ali. Porque os Demogorgons saíram todos ali do ferro velho juntos, ao invés de atacar eles. É nesse momento que todo mundo se junta, porque o Hopper tá fugindo ali, né, com a Joyce e com os meninos, e todos eles vão lá pra casa dos Byer pra ter uma ideia do que fazer, porque eles estão literalmente sem ideia. Eles sabem que tá tudo caótico, que precisa fazer alguma coisa, porque os Demogorgons vão, sei lá, invadir a cidade e fazer alguma coisa. Tudo aquilo vai ficar pior do que já tá. E eles precisam de alguma ideia do que fazer. Só que eles têm um problema, que é o Will sendo espião ali do Devorador de Mentes. Então eles ficam tentando ter uma ideia do que fazer, até que o Mike fala, ele não sabe onde a gente tá, então a gente precisa colocar ele num lugar que ele realmente não saiba onde ele tá, pra ele não conseguir ser espião. Então eles montam ali naquele quartinho, né, que foi até o quartinho que o Will desapareceu na primeira temporada, cobrem tudo e começam a falar com o Will pra tentar ter uma ideia do que fazer, tentar fazer ele recobrar a memória, ficam falando ali. E aí o Hopper percebe que o Will tá tentando se comunicar com eles por código Morse, eu acho que é assim que fala. E aí eles tentam fazer de alguma maneira pra entender o que o Will tá tentando passar pra eles ali. E eles descobrem que ali na mente do Will, o Will conseguiu falar, né, uma parte ali do consciente do Will estava funcionando ainda. E ele conseguiu falar pra eles que eles precisavam fechar o portal. Só que aí, obviamente, acontece mais um caos. Ligam na casa ali dos Byer. E aí ele escuta o barulho e começa a rastrear ele de novo e percebe que ele tá na casa dele. E o Demogorgon vai até a casa deles. Começa ali a se preparar desesperadamente, porque sabe que o ataque vai ser ali na casa e tá todo mundo ali na casa, o grupo todo principal tá ali na casa dos Byer. Eles estão ouvindo barulhos e se preparando, cada um ali com a sua arma, tentando de algum jeito se proteger, até que eles escutam o barulho do Demogorgon muito perto, depois barulho nenhum, e aí eles percebem que é a Eleven voltando. A Eleven voltou pra casa, tá todo com aquele estilo diferente, o Mike vai, abraça ela, o Hopper fala que tava com ela todo esse tempo, ela conhece ali todo mundo que tava faltando conhecer. A Eleven fala com a Joyce também, elas se reencontram, ela pede pra ver o Will, fala que sabe que ele tá em perigo e que precisa fazer alguma coisa. E aí então que eles têm a ideia de que a Eleven pode fechar o portal, já que foi ela que abriu o portal, ela deveria fechar. Então aí eles se separam todos de novo, o grupo. A Eleven e o Hopper vão pro laboratório de Hawkins pra Eleven fechar o portal. A Joyce, o Jonathan, a Nancy e o Will vão pra cabana do Hopper, porque é um lugar que o Will não conhece e não iria conseguir fazer essa espionagem, pra colocar o Devorador de Mentes pra fora do Will, porque eles percebem que o tempo todo estavam fazendo tudo que o Devorador de Mentes fazia, porque gostava de frio e tudo mais, e tava fazendo isso pra que ele ficasse confortável dentro do Will, e eles precisavam fazer com que ele ficasse desconfortável pra que saísse do corpo dele. Então foram lá pra cabana. E o resto do grupo, né, Mike, Dustin, Lucas, Max e Steve, ficaram na casa dos Byer. Até que acontece a briga do Steve com o Billy, porque o Billy tava ali atrás da Max, que o pai dele pede pra ele ir atrás dela, porque a Max tá sumida o dia todo. Ele chega lá na casa dos Byer com uma dica da mãe do Mike, porque ela indica pra ele o caminho de como chegar lá. Chega lá, tem aquela briga com o Steve, porque ele tá tentando levar a Max, dá uma porrada no Steve, e aí a Max se defende dele ali, ela fala pra ele que é pra ela deixar ele em paz, pra ela poder ficar com os amigos dela, que ele não vai mais mandar na vida dela. É ótima essa cena, porque ela coloca o Billy no lugar dele, porque ele precisava, o Billy era extremamente desnecessário, ele vai pra cima do Lucas também nessa parte, é bem complicada. Então a Max tem a ideia de usar aquela seringa que tá com aquele sedativo que a Joyce tava usando no Will, no Billy, pra eles fugirem dali, e eles têm a ideia, né, brilhante, de fazer alguma coisa. Eles já estavam querendo fazer alguma coisa nesse meio tempo que o Billy chega ali, e o Steve tava querendo barrar eles, e eles aproveitaram que o Steve tava meio apagado por conta da surra que ele tomou
a Max vai dirigindo o carro do Steve ali pro lugar onde estão os túneis, porque eles pensaram, se eles começarem a queimar os túneis, os Demogorgons vão se atrair pra isso e vão deixar o laboratório livre pra o Hopper e a Eleven. E é exatamente isso que eles fazem. Eles vão pra esse lugar, eles começam ali aquela queimada, né, desesperadora, assim, pra conseguir atrair os Demogorgons de alguma maneira. Eles conseguem fazer isso, ao mesmo tempo em que a Joyce, o Jonathan e a Nancy conseguem fazer de tudo ali pra o Devorador de Mentes sair de dentro do Will. Eles deixam o lugar extremamente quente pra aquilo sair do Will. Eles conseguem fazer com que o Devorador de Mentes saia. O Will dá uma apagada, mas ele volta bem, na medida do possível, né, depois de tudo que aconteceu com ele. E então o Jonathan avisa o Hopper que pode fechar o portal. Então a Eleven usa ali todos os poderes dela pra fechar o portal, que o portal está simplesmente gigantesco, tá só ela e o Hopper ali. Ela usa aquela técnica, aquela ideia do que a Kali falou pra ela, de usar as emoções dela a favor pra ela ter mais poder, pra o poder dela ficar maximizado, né? Então por isso que eu falei pra vocês que eu acho que todo o episódio da Kali com a Eleven é mais pra ela explicar pra Eleven que tem como ela usar os poderes dela de uma maneira um pouco maior, um pouco mais forte. E a Eleven consegue finalmente fechar o portal. E logo depois disso, a gente tem as últimas cenas, né, da temporada, que são o Hopper adotando a Eleven oficialmente, o laboratório de Hawkins sendo fechado de vez e o Murray lá aplaudindo, né, eles tendo que ir embora por conta do escândalo que ocorreu. Os jornais publicaram ali as fitas falando do jeito que a Nancy, o Jonathan e o Murray tinham feito. A gente tem a última cena ali, muito bonitinha deles, ali no baile de inverno, que o Mike já tinha convidado a Eleven pra ir lá na primeira temporada. Eles têm ali o baile em que o Lucas e a Max dão o primeiro beijo deles. O Dustin dança com a Nancy, porque a Nancy fica com muita dó que ninguém tá querendo dançar ali com o Dustin. E temos o Mike e a Eleven também dançando juntos. O Hopper libera ela essa noite pra ir lá dançar com eles. Eles ficam ali juntinhos também. E aí acaba, nossa, que lindo, bonitinho. A temporada acabou muito fofinha, o portal fechou, é isso, acabou. E aí simplesmente acaba com uma imagem da escola virando de cabeça pra baixo e aparecendo a versão da escola no mundo invertido, querendo dizer pra gente que não, ainda não acabou. Bom, gente, esse é um resumo não muito curto sobre a segunda temporada, mas é porque ela é diferente da primeira. Ela já tem mais detalhes, né? Assim como a terceira, assim como a quarta também tem mais detalhes. Então a gente tem mais coisa pra falar. Acredito que eu passei por todos os pontos principais que acontecem na temporada. Claro, tem coisinhas que acontecem no meio. Tem a Nancy ficando com o Jonathan pela primeira vez e começando o relacionamento dos dois. Várias coisinhas acontecem nesse meio tempo. Mas o que eu quero trazer especificamente nesses vídeos são as partes mais importantes pra história, relacionado ao mundo invertido, Eleven e o grupo principal. Então é exatamente isso que eu quero trazer, o que é realmente a base ali da história, e eu espero que eu tenha passado por todos os pontos importantes. Mas, se por acaso eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo que a gente pode ir falando sobre também. Aguardem que muito em breve já vai vir o vídeo da terceira temporada e da quarta temporada. Eu já vou deixar um aviso aqui, provavelmente vão ser vídeos longos, porque são temporadas que acontecem muitas coisas. Vai ter vídeo também do trailer que tá pra sair, falta pouquinho pro trailer sair até o dia que eu estou gravando esse vídeo. O trailer ainda não saiu, mas se por acaso o trailer já saiu até eu postar esse vídeo aqui, vai ter análise aqui no canal, fique tranquilos, a gente vai fazer análise de tudo, destrinchar tudo e criar 1 milhão de teorias, que eu tô muito animada pra isso. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.